Ele é como uma escada invisível, uma frequência que demanda presença, um silêncio que clama por atenção. E nesse espaço, nesse jogo onde o desejo se nutre, não da carência, mas de uma estrutura sólida, ele se destaca não pela imposição, mas pelo reconhecimento que ela faz. O homem maduro compreendeu uma verdade que muitos passam a vida ignorando. Entregar-se por inteiro antes do momento certo não é um ato de generosidade, mas sim uma fraqueza. Ele não oferece um acesso fácil. Cada gesto que faz é uma escolha deliberada. Cada olhar, uma barreira. Cada palavra, uma medida. É essa escassez intencional que ativa o feminino mais profundo. Ela não está habituada a não saber onde pisa, e por isso se inclina, se move com mais cautela, e ele se torna o único que realmente chama sua atenção. Enquanto outros homens buscam conquistar seu olhar, ele inverte essa dinâmica. Ele vive de forma tão intensa, tão estrategicamente integrada, que ela começa a se questionar sobre o que faria para merecer um espaço ao seu lado. Ela se entrega mais do que de si, revela fragilidades, compartilha histórias que nunca contou, tudo para reviver aquele raro momento em que ele a observa com profundidade, com presença, com precisão. E quando esse instante acontece, é como se o tempo parasse, porque ela sabe que foi escolhida. E ser escolhida por alguém que não depende de ninguém é algo avassalador. Aquele que oferece pouco, mas com significado, vale mais do que 1000 que se entregam sem direção. E o homem maduro se move com essa filosofia gravada em sua essência. Antes de continuar, se você quer dominar esse tipo de postura que transforma sua presença em respeito, curte esse vídeo, se inscreve agora no canal A Sabedoria Oculta e comenta aí qual cidade você está assistindo. Quero ver até onde essa transformação está chegando, porque homens de verdade evoluem em silêncio. Vamos direto ao que interessa. Quando uma mulher mais jovem entra nesse ambiente, algo mágico acontece, é como se ela fosse transportada para um santuário, onde cada respiração se torna um convite à profundidade. Ela percebe que não é apenas um espectador, mas parte de uma dança sutil, onde o silêncio carrega um peso e uma sabedoria que desafiam a pressa do mundo exterior. Nesse espaço, ele não apenas estabelece um padrão, ele redefine o significado de conexão e segurança. Aqui, a verdadeira essência da atração floresce, não como um impulso momentâneo, mas como um reconhecimento profundo de que, ao lado dele, ela pode finalmente ser quem realmente é. Lesa não precisa caçar. Ele simplesmente observa quem tem a coragem de se aproximar, e é essa percepção que a faz sentir que está diante de alguém que não tem nada a provar. Ele já vivenciou o suficiente para não ter pressa. Ele já perdeu o bastante para compreender o que realmente merece ser mantido. Ele não troca sua tranquilidade por uma aparência atraente ou por um olhar desesperado. Ele estabelece uma escolha silenciosa. Ou você se eleva ao seu patamar ou se retira. Esse tipo de homem não espera que alguém venha para dar início à sua vida. Ele edifica sua realidade com tanta dedicação e atenção que a mulher ao seu lado se vê questionando. Como posso integrar-me a isso sem causar estragos? E é nesse momento que o jogo discreto começa, porque ao perceber que sua atenção não é uma armadilha, mas um prêmio, ela se transforma. Ela deixa de testar, de competir, de provocar, e começa a respeitar. E onde há respeito, há espaço para um desejo genuíno. Um desejo que se forma no silêncio e não no espetáculo. E talvez o que poucos compartilhem é que quando um homem realmente amadurece, ele se torna uma presença silenciosa e sólida. Ele não grita, não implora, mas todos ao seu redor sentem quando ele entra em um espaço, porque sua presença possui um peso inegável, porque sua energia é centrada, não dispersa. E isso, essa gravidade sutil, é o que ativa o instinto feminino mais profundo, o de se render não por fraqueza, mas por um sentimento de segurança. Ela se vê em meio a um turbilhão de emoções e, por um momento, parece que todas suas defesas estão à flor da pele, prontas para o ataque ou para a fuga. Mas diante dele algo diferente acontece. É como se ela encontrasse um porto seguro. E é exatamente isso que sua alma em constante transformação anseia. O homem maduro não se deixa levar pelas tempestades emocionais. Ele é a âncora. Quando ela se agita, ele permanece sereno. Quando sua voz sobe, ele responde com calma. Quando ela busca confundir, ele é o farol que ilumina o caminho. Isso não é frieza, mas sim um controle emocional que inspira confiança. Ele é o espaço onde ela pode mergulhar mais fundo, se abrir de verdade e finalmente permitir-se sentir sem o medo de ser esmagada pelas próprias inseguranças. O segredo não está em ser indiferente ao seu caos, mas em ser forte o suficiente para mergulhar junto, mantendo-se firme para que ela sinta que pode baixar a guarda. Nesse instante, ela começa a se despir não apenas das roupas, mas das defesas.
da armadura que a cercava, da necessidade de ter tudo sob controle. Quando um homem se mantém centrado, é como se o corpo dela se rendesse, não por fraqueza, mas por finalmente encontrar uma segurança autêntica. E essa segurança não clama por atenção. Ela não compreende completamente o que se passa, mas percebe que ao lado dele algo dentro dela se transforma. Ela se sente mais delicada, mais viva, mais feminina. E isso não vem de um tratamento infantil, mas sim de uma abordagem que a considera como mulher, com uma firmeza que revela em silêncio que ele já viveu muito, que não está ali para impressioná-la, mas para compartilhar algo verdadeiro. Isso a desarma, porque enquanto outros tentam decifrá-la, ele simplesmente a vê. Ele não hesita ao tocar em sua mão, não se atrapalha ao escolher o local, não aguarda permissão para agir. Ele conduz com a sabedoria de quem já esteve em diversas situações, mas ainda assim traz um frescor que a encanta. Cada gesto comunica uma mensagem. A maneira como serve um vinho, como observa o ambiente antes de agir, como a guia pela multidão sem precisar pronunciar uma palavra. Tudo isso faz com que ela sinta que está ao lado de alguém que não busca validação, mas que oferece direção. E essa é a transformação que a toca profundamente. Não é uma dominação forçada, mas sim uma demonstração sutil de maestria. Ela não precisa ouvir, eu te compreendo. O corpo dele expressa isso com tranquilidade, com um olhar seguro, sem pressa. Ela percebe que ele não está ali apenas para somar pontos, ele está presente, inteiro, sem máscaras, sem urgências, sem lacunas a serem preenchidas. E é por isso que ela se entrega, porque no fundo sabe que ele pode sustentá-la, não com força, mas com clareza. Aquele que já enfrentou tanto a perda quanto a vitória traz consigo uma serenidade que é inegável. E essa serenidade se transforma em uma autoridade silenciosa. Não importa se estão em um café simples ou em um restaurante sofisticado, ele leva consigo uma presença marcante. Ele não compete, não se compara, ele simplesmente é. E essa autenticidade faz dela uma mulher diferente ao seu lado, porque ao lado de um homem de verdade, até sua essência anseia por crescimento. Não se trata de pressa nem de sedução superficial. É uma dança de emoções, um movimento intencional, uma maturidade que não precisa ser explicada, apenas sentida. E isso é o que atrai. Uma mulher jovem pode até resistir a um homem desesperado, mas diante de alguém que não precisa dela, que a observa com olhos de quem já enfrentou o que há de mais difícil, ela não sabe o que fazer, a não ser se render. E é nessa rendição silenciosa que surge um desejo profundo, aquele que ela nem consegue explicar, mas que permanece para sempre em sua memória. O homem maduro não precisa declarar que é diferente. Sua presença se torna evidente pelo contraste. Enquanto os mais jovens buscam atenção com palavras ou gestos exagerados, ele se movimenta com a certeza de que não precisa ser visto para ser respeitado. Sua energia não é desperdiçada, e isso a faz parar, observar, sentir que há algo nele que é raro. E tudo que é raro é desejado em silêncio, não por vaidade, mas por autenticidade. Ele não se esforça para ser notado, mas faz do silêncio seu aliado. Quando ela se aproxima, sente que ele é pleno, que não depende de ninguém para preencher seus vazios. Se ela deseja um espaço naquele mundo, precisará elevar-se, não por imposição, mas pela força que emana dele. É essa força silenciosa que a cativa. Mulheres não seguem barulho, elas seguem a essência. Aquele que se mantém firme, sem buscar aplausos, comanda o ambiente apenas com sua presença. Por isso ele não busca a aprovação. Ele se torna a referência que ela usa para comparar os outros. Não precisa provar sua importância, pois já a incorporou. E nessa solidez ele planta uma semente de dúvida silenciosa nela. E se eu perder esse homem, conseguirei encontrar outro assim? Essa indagação se transforma em obsessão e cresce a cada vez que ele se distanciar, a cada vez que opta pelo silêncio em vez do drama. Ele aprendeu ao longo do tempo que entregar tudo de uma vez é um erro emocional, que expor sua profundidade sem que ela tenha a maturidade para acolhê-la é um desperdício. Por isso, ele se revela em camadas, mostrando fragmentos, não o todo. Quando ela se aproxima, percebe que está diante de alguém que não se conquista com truques, mas que precisa ser sentido em sua essência. Ele não expõe seu coração a quem não demonstra estrutura. E isso a provoca, a inquieta, a faz trabalhar para ter a chance de ser vista por ele. Pois o verdadeiro poder de um homem não está na exposição, mas na contenção, em medir o tempo de sua entrega, em oferecer pequenas doses de luz em meio ao mistério, em inspirar crescimento apenas pela forma. Como vive? Ela começa a se desnudar mais, a revelar segredos, a mostrar cicatrizes, tudo para vivenciar aquele raro momento em que ele a reconhece. E quando ele finalmente a vê, quando toca seu ser, quando elogia,
Aquilo se torna precioso porque foi conquistado, porque não foi dado de qualquer maneira, e tudo que é conquistado ressoa com a sensação de eternidade. O homem que se eleva não tenta mudá-la. Ele simplesmente vive de maneira tão coerente que sua vida se torna um convite à reflexão. Ele não prega, ele encarna os ensinamentos, e aos poucos ela começa a perceber. Ninguém nunca lhe falou de tal forma. Ninguém a fez pensar de forma diferente, sentir de maneira distinta, desejar ser outra. Com ele, não há jogos, apenas clareza. Essa clareza é o espelho mais desafiador que uma mulher pode encarar, porque ele não a molda, ele a convida a se reinventar. Ele lê ao lado dela, não para impressionar, mas porque aprecia o silêncio fértil das ideias. Ele fala pouco, mas quando questiona, acende labirintos em sua mente. E nessas pequenas trocas, ela se sente tocada de uma forma que não é sexual, mas profundamente íntima. A verdadeira sedução ocorre quando alguém ilumina partes de nós que estavam adormecidas. E ele tem plena consciência disso. Por isso não força, não apressa, apenas semeia. Aquele que comanda sem elevar a voz é o único que permanece nos pensamentos alheios por mais tempo. E é exatamente isso. Porque mesmo ausente, ele continua presente. Mesmo quieto, ele ainda se comunica. Mesmo distante, ela o compara com todos os outros. Porque ele é um portal, não um par. Ele não está ali apenas para acompanhá-la, mas para convidá-la a uma nova versão de si mesma. Uma versão que só se revela quando exposta à sua presença refinada. E é por isso que ela se entrega não pelo corpo dele, mas pela transformação que ele representa. Ele é diferente dos homens que buscam prazer imediato. Ele oferece algo mais profundo, uma mudança, porque ela jamais será a mesma. E isso assusta, mas também fascina. E nesse conflito, nesse fogo interno, nasce a rendição mais poderosa, a que vem da vontade de crescer, de se superar, de se tornar digna daquele mundo que ele já construiu com dor, tempo e intenção. Esse é o tipo de homem que não conquista mulheres. Ele as desperta, e quando ela desperta, se move por vontade própria. Ela se adapta ao ritmo dele. Ela se molda à altura dele, não por submissão, mas por inspiração. E assim, chegamos ao final de mais um episódio do nosso canal A Sabedoria Oculta. Hoje exploramos os princípios do estoicismo e como essa filosofia milenar pode transformar a sua vida. Lembre-se, a verdadeira força não vem da ausência de desafios, mas da maneira como os enfrentamos. Ao adotar a mentalidade estoica, você pode encontrar paz interior e resiliência, mesmo nas situações mais adversas. Se você sentiu que esse conteúdo te trouxe insights valiosos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mais sabedoria e conhecimento para todos. E eu quero ouvir de você. Deixe um comentário transformador abaixo, compartilhando como o estoicismo pode impactar sua vida ou se você já aplica esses princípios no seu dia a dia. Vamos criar uma comunidade forte e reflexiva juntos. E para aqueles que desejam aprofundar ainda mais seus conhecimentos, não perca a chance de adquirir o nosso e-book Domine o Estoicismo. Nele você encontrará práticas e ensinamentos que podem revolucionar sua forma de pensar e agir. O link está no primeiro comentário fixado. Aproveite! Até a próxima e continue buscando a sabedoria oculta em cada dia da sua vida.